Bom dia, alunos, turma 901 e 902. Aula de hoje, dia 20 de outubro, né? A gente vai estar dando início a uma matéria nova do quarto bimestre. Então, vocês copiem no caderno, tá? E qualquer dúvida, a gente vai estar lá no Google Class. Agora temos o grupo de Zap também. Então, qualquer dúvida é só chamar por algum desses dois canais, tá ok? Então, vamos lá. Colocação pronominal. Quando a gente fala em colocação pronominal, o que a gente pensa? Pronome, né? Ou seja, onde colocar o pronome, vamos dizer assim. Só que nesse caso específico da colocação pronominal, nós vamos falar dos pronomes oblíquos, tá? E onde a gente coloca o pronome oblíquo junto ao verbo. A colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos na oração pode ser feita de 3 formas distintas, existindo regras definidas para cada uma dessas formas. Em próclise, o pronome é colocado antes do verbo. Em ênclise, é depois do verbo. Em mesóclise, o pronome colocado no meio do verbo. Vamos ver cada um desses e as regrinhas. Exemplo de colocação pronominal. Aí que nós temos: não me deram uma caixa de bombons ontem. É uma próclise. O que eu tenho aqui? O pronome oblíquo me. E aí ele está antes do verbo. Se ele está antes do verbo, ele é uma próclise. Deram-me uma caixa de bombons ontem. A gente tem a ênclise. A gente tem o mesmo me, o mesmo pronome oblíquo, só que ele vem depois do verbo. E temos a mesóclise, que é a menos utilizado, é o menos visto. Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã. Você vê que o pronome oblíquo me está no meio do verbo, mas esse aqui é um pouco mais difícil de ver, de se utilizar. O que a gente utiliza mais, principalmente na fala, né, é colocar é a próclise, onde você coloca o pronome na frente do verbo, não me deram, tá? Mas aí tem as regrinhas para se fazer dessa forma, né? Realmente pode ser falado dessa forma. Você não vai falar, não deram-me uma caixa de bombons ontem. Esse aqui está certo, não me deram uma caixa de bombons ontem. E aí você vê, porque tem uma regrinha que vai especificar isso, tá? Assim, uma das coisas importantes que a gente tem que frisar é que você não deve iniciar, essa é a regra básica, você não deve iniciar nenhuma frase com o pronome oblíquo. Então, me ajuda. Então, essa frase, me ajuda. Aí é diferente você botar, você pode me ajudar. É outra situação, que você tem uma frase antes do me. Mas você colocar me ajuda, tá errado, tá? Isso aí é uma regra, é a regra principal. Não iniciar frases com os pronomes oblíquos. Aqui a gente vai estar dando uma recordada, né? Vamos relembrar aí quais são os pronomes oblíquos, tá? Me, te, se, nos, vos, se, o, os, a, as, lhe, lhes. Esses aí são os pronomes oblíquos, tá? Então, por exemplo, te aqui, quando você fala te amo, tá errado. Se você colocar o eu te amo, aí sim você tem um pronome na frente, né? O pronome de caso reto, eu. Mas você falar só o te amo, você falar não. Falar, né? O importante na fala é se fazer entendido, né? Mas na escrita fica incorreto você escrever te amo, que você está iniciando com o pronome oblíquo, tá? Próclise ou ênclise. A colocação pronominal depois do verbo é a forma básica de colocação pronominal, seguindo a estrutura sintática básica de uma oração.
que é o verbo mais o complemento. Contudo, o uso da próclise encontra-se generalizado na língua falada e na língua escrita. É facultativo o uso da próclise ou da ênclise, caso o verbo não se encontre no início da frase, nem haja situações que justifiquem o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Então, aí a gente tem um exemplo onde você pode colocar antes ou depois, porque o verbo não está lá no início e não vem nenhuma regrinha especificando. A gente vai ver as regrinhas na próxima aula. Por exemplo, aí, minha mãe ajudou-me nos trabalhos. Minha mãe me ajudou nos trabalhos. Qualquer uma dessas duas formas está correto. Quando a gente vê na próxima aula as regras, a gente vai perceber que essa frase não se encaixa em nenhuma regra, nem da próclise e nem da ênclise. A próclise é a que tem mais regras, tá? A ênclise tem menos e a mesóclise só tem uma, que é aquele que vem no meio, só tem uma regrinha só para ela, tá? Então, esse aí é um exemplo que você pode usar próclise ou ênclise. Qualquer uma das duas, a frase está correta. A próclise nunca deverá ser utilizada quando o verbo se encontrar no início das frases. Nesta situação, foi o que eu falei. Próclise é o quê? Próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Então, está dizendo aí, nunca deverá ser utilizada quando o verbo se encontrar no início. Então, o pronome nunca deve vir na frente do verbo iniciando frase. Nesta situação, a forma correta de colocação pronominal é depois do verbo, é a ênclise. Exemplos de ênclise com verbos no início. Aí, ó. Normalmente a gente fala assim, me ouviram chamar, né? Mas tá errado. Então, você tem, ouviram-me chamar, deram-lhe os parabéns. Aí, no caso, nem é pergunta, né? Deram-lhe os parabéns. Então, você vê que os pronomes oblíquos, o me e o lhe, estão depois do verbo, já que o verbo está iniciando a frase. Tá ok? Então, assim, eu nem quis colocar hoje as regrinhas, ficou pouca coisa até, mas eu não quis colocar as regrinhas, começar a falar das regras de próclise, ênclise e mesóclise, para não ficar muita informação, tá ok? Então, aí, agora você já tem noção, né, do que é a próclise, a ênclise e a mesóclise, tá? Mas, como eu falei, é aquela regra geral de que não se inicia a frase com o pronome oblíquo. Recordamos quais são os pronomes oblíquos, tá ok? Então, copia aí. Na próxima aula, a gente já inicia com as regrinhas de como utilizar o pronome oblíquo. Se ele vai vir antes ou depois do verbo, tá ok? Então, fiquem com Deus. Um forte abraço.